Opa, beleza? Aqui é o Luiz Neto, consultor empresarial em gestão estratégica e marketing para micro e pequenos negócios. Então eu ajudo empreendedores e profissionais liberais a aumentarem seu faturamento, a sua lucratividade de uma maneira sustentável, organizada e planejada. Então esse vídeo aqui, continuando, o nosso segundo vídeo, eu vou falar o que é, quais são as funções que você tem dentro de uma empresa. No primeiro vídeo eu falei, defini o que é uma empresa e como é que a empresa ganha dinheiro. E agora eu vou falar justamente quais são as funções que você precisa ter dentro da empresa. Também um conceito tirado desse livro aqui do Falcone, Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. E aconselho que você tenha esse livro, vale muito a pena, ele escreve muito bem em tópicos, ele é super objetivo. Então basicamente quais são? A gente tem duas funções na empresa. Quais são essas duas funções? São as funções operacionais e as funções gerenciais. São duas funções. A gente até fala o Y, a sua carreira ela pode ir através da função gerencial ou através da função operacional. Você vai ter que fazer uma escolha. Porém, como empreendedores, como empresários ou como profissionais liberais que querem estruturar e montar um negócio, é extremamente importante que você domine a função gerencial. Tá beleza? Então assim, a função gerencial é dividida em direção e gerentes, e a função operacional é dividida em supervisores e operadores, tá joia? Então, gerencial, diretores e gerentes, e operacional, supervisores e operadores. Então, vamos falar exatamente cada cargo, dentro dessas funções, os cargos são diretores, gerentes, supervisores e operadores, e as funções gerenciais e operacionais. Então vamos falar exatamente o que cada cargo dentro dessas funções fazem. Os diretores, eles são responsáveis pela função estratégica da empresa. O que seria isso? Eles analisam os ambientes, eles olham para fora da organização e para dentro da organização, e baseado nessa análise ambiental, baseado nas oportunidades e ameaças que tem o mercado, e baseado também numa análise interna, de ambiente interno, quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos, que são estipulados as metas da empresa. Tá? Então, os diretores eles têm essa função de olhar para fora e olhar para dentro e estipular as metas. Já os gerentes, logo abaixo da direção, qual é a responsabilidade dos gerentes? É cumprir a meta. Então, quem cumpre a meta, quem faz com que quem cria os mecanismos dentro de uma empresa para que as metas sejam cumpridas são os gerentes. Então a responsabilidade do gerente é essa. E os supervisores e os operadores eles vão realmente executar o serviço para que as metas sejam cumpridas. Então os diretores estabelecem as metas, os gerentes são responsáveis pelo cumprimento das metas, treinam os supervisores. E os supervisores, por si, treinam os operadores para que cumpram as suas funções e dessa maneira, as metas de uma empresa, a estratégia montada pela direção, pelos proprietários, pelos donos, sejam realmente cumpridas e batidas. E aí vem uma pergunta, qual é a função, qual é a função mais importante dentro de uma empresa? É a operação ou é a gerência? O que vale a pena realmente focar? Então isso é realmente até complicado de te responder, porque assim, por onde que o dinheiro entra? O dinheiro entra, o dinheiro entra a partir da operação, a partir do vendedor que vai vender, a partir do profissional que vai fabricar uma peça, a partir do profissional que vai executar um serviço. Então assim, o dinheiro, ele está realmente na operação, certo? Porém, sem as funções gerenciais, sem o estabelecimento da estratégia, sem o estabelecimento das metas, sem as análises corretas, esse operador ele também não conseguiria satisfazer essa necessidade do cliente. Então assim, é difícil chegar e falar qual é a mais importante, são todas importantes. Então assim, é um sistema único que todas essas funções têm uma importância. Agora vamos pensar, nós que somos pequenos, não temos empresa ainda, vamos abrir, ou temos uma empresa pequenininha, e realmente é difícil ter dentro dessas funções cargos específicos e subdivididos dentro de uma hierarquia organizacional, porque nós somos pequenos, normalmente é uma pessoa com um funcionário, ou você mais 3 e etc.
Então assim, você vai ter que acumular funções, né? Você tem que acumular tanto a função gerencial como a função operacional. Delimitar e dividir o seu trabalho, a sua agenda, a sua rotina de acordo com esse tipo de função. Então você tem que sim que fazer planejamento, você tem sim que colocar as metas e você vai ter que cumprir as metas. Então você acumula funções dentro de uma empresa. Porém, assim, a parte da operação, que é onde você executa o serviço, ela é uma função por si só mais cansativa, né? Uma função que você está realmente trabalhando braçal, entre aspas, né? Você está executando um trabalho de atendimento, então ela é mais cansativa. E assim, a partir do momento que você está cansado, a função gerencial ela é deixada de lado cada vez mais. Então assim, uma empresa ela é a soma dessas funções, tanto funções operacionais como funções gerenciais. E cada vez mais que o gestor, ou que o proprietário, ou que o empresário coloca a mão na massa e executa o serviço, mais ele fica cansado e mais ele negligencia também a função gerencial. Tá joia? Então assim, eu também indico, né, para esse conteúdo, esse livro aqui, ó, que é chamado, nesse caso aqui ele é Empreender Fazendo a Diferença, ou então também conhecido como O Mito do Empreendedor, onde ele diz logo no começo, interessantíssimo, vale a pena se você tem uma empresa, se você já tem uma empresa, se você está pensando em montar, esse livro aqui é essencial, tem que ter O Mito do Empreendedor. Compre esse livro. Então ele diz que dentro de cada pessoa, né, fazendo um paralelo dessas funções da empresa, ele diz que dentro de cada pessoa tem um técnico, que é o que executa o serviço, um gerente, que é o que organiza o serviço, e um empreendedor, que é aquele cara que é o visionário, que olha as oportunidades e quer empreender. Então normalmente, né, ele fala assim, quem é que monta uma empresa? Normalmente é um técnico, é um cara que executa uma função operacional dentro de uma empresa, que ele olha aquela empresa, ele acha que o serviço, ele acha que a empresa é somente aquela função técnica que ele executa. Então esse cara ele é tomado assim por um ataque de empreendedorismo, é o que ele fala, né? Que o empreendedor que está dentro de cada um, ele sai e o cara vai montar, por exemplo, o cabeleireiro que trabalha no salão, ele vai montar o seu salão, o mecânico que trabalha numa oficina vai montar a sua própria oficina, o professor que trabalha dentro de uma escola vai montar uma escola e etc. Então assim, o cara que exerce uma função operacional técnica tem esse ataque de empreendedorismo que o empreendedor está dentro de nós mesmos, e aí monta uma empresa e chega na empresa, ele acha que na verdade a empresa é somente essa função operacional e somente essa função técnica. Então ele chega à conclusão, é um trabalho americano, é interessante você ler, mas ele chega a essa conclusão que o técnico ele monta uma empresa achando que é apenas um ambiente de trabalho. Na verdade não, a gente tem as funções operacionais, gerenciais, e é uma soma de tudo isso. A gente tem a função estratégica, a função tática, que é a estratégica da direção, a tática, que é do gerente, e a operacional, que é do técnico. Então você tem que pensar que a sua empresa é esse sistema de vários fatores, de várias formas, e que não necessariamente é somente a execução do serviço. Então, para você abrir, para você montar uma empresa, para você estruturar a sua empresa, você tem que pensar dessa maneira, que existem esses sistemas, existem essas formas de organização, e somente assim você vai realmente conseguir alcançar o resultado que você se propôs a fazer, tá bom? Então esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Se você não se inscreveu ainda, eu te peço que você se inscreva e ative as notificações, porque eu vou gravar outros e outros conteúdos. Os próximos vídeos que tipo de empresa você deve começar, como é que você começa sem dinheiro, né? Qual é o tipo de mentalidade correta, qual o tipo de empresa abrir. Eu vou gravar a questão financeira, como é que você organiza, como é que você faz um planejamento direito para que o seu negócio ele tenha o sucesso que você espera, e etc. Então assim, eu estou preparando aí mais e mais conteúdos, então se inscreve no canal, ativa a notificação e obviamente deixe seu comentário aí caso você o tenha, tá bom? Então esse vídeo fica por aqui, um grande abraço e fique com Deus.